Olá, o JTV UFMA está começando. Vamos às principais notícias desta edição. As férias de julho começam com reforço na segurança em todo o Maranhão. É a Operação Férias Seguras do governo do estado. A Justiça Eleitoral iniciou a convocação dos mesários que vão atuar nas eleições deste ano. Saiba quais são os prazos, as responsabilidades e os direitos de quem foi chamado. Um projeto da UFMA transforma a forma como estudantes enxergam São Luís, unindo arte, educação e valorização do patrimônio cultural da capital. Tem também análise das partidas de futebol da Copa do Mundo no quadro É Gol. Isso e muito mais agora no JTV UFMA. Sexta-feira, 10 de julho de 2026, vamos ao Giro de Notícias. Uma árvore caiu na Avenida Vitorino Freire, nas proximidades do bairro Vila Passos, em São Luís, após as fortes chuvas da tarde da última quinta-feira. O incidente ocasionou grandes transtornos no trânsito da região. Em nota, a Prefeitura de São Luís informou, por meio do Instituto Municipal da Paisagem Urbana, que uma equipe seria enviada ao local para avaliar a situação. Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro desgovernado em uma parada de ônibus no município de Raposa. De acordo com testemunhas, a vítima foi atingida pelo veículo após o motorista sair do carro sem acionar corretamente o freio de mão. O veículo atingiu a vítima, que foi arremessada cerca de 10 metros e depois colidiu contra uma árvore. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda a caminho do hospital. A Polícia Civil do Maranhão informou que o caso será investigado pela Delegacia Especial da Raposa. Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar em Balsas após ser flagrado realizando manobras arriscadas com uma motocicleta pelas ruas da cidade. Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor não possuía habilitação. Os policiais ainda encontraram com ele um simulacro de arma de fogo e cápsulas deflagradas de pistola calibre 380. O jovem foi encaminhado à delegacia e responde no momento pelos crimes de trânsito. A delegacia irá investigar sobre o material encontrado. Faltando poucos meses para as eleições, a Justiça Eleitoral iniciou a convocação dos cidadãos que vão atuar como mesários nas eleições deste ano. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Os juízes e juízas eleitorais têm até o dia 5 de agosto para publicar o edital de convocação dos mesários que vão atuar aí no primeiro ou no eventual segundo turno das eleições que acontecem em outubro deste ano. A Justiça Eleitoral comunica o chamamento de nomeação, para os trabalhos eleitorais através de uma carta de convocação, que detalha aí a função a ser desempenhada pelo eleitor convocado, além de data e local da eleição e do treinamento. Para conferir a situação, o eleitor deve acessar a página de autoatendimento eleitoral ou consultar o aplicativo e-título. Agora, o que acontece se o candidato selecionado não puder trabalhar como mesário? Bem, aí, segundo a Justiça Eleitoral, o candidato tem até 5 dias depois da publicação do edital de nomeação para pedir a dispensa. Basta solicitar junto aí ao juiz ou juíza responsável pela zona eleitoral que iria atuar, junto também com um documento que comprove, que motive da dispensa para os serviços de mesário. O pedido é avaliado, podendo aí ser acatado ou não pelo juiz ou juíza eleitoral. Agora, se o candidato selecionado puder atuar como mesário, ele, além de conduzir e apoiar a logística de votação, ele também vai ter uma série de benefícios, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições e para cada dia de treinamento, auxílio alimentação de R$ 65,00 por turno de trabalho, vantagem em concursos públicos, e aí o trabalho de mesário serve como critério de desempate, de acordo aí com o edital de cada processo seletivo, além do uso das horas trabalhadas como atividade extracurricular
em universidades conveniadas. São essas as informações de hoje, eu volto com você. As férias de julho já movimentam os principais destinos turísticos do Maranhão. Com o aumento do fluxo de moradores e visitantes, o governo do estado lançou a Operação Férias Seguras 2026, que reforça o policiamento em rodovias, praias e polos turísticos para garantir mais segurança durante toda a alta temporada. Férias, turismo e segurança caminham juntos. Com o aumento da circulação de pessoas em rodovias, praias, centros históricos e polos turísticos, o Maranhão reforça o efetivo para garantir mais proteção durante toda a alta temporada. Escolhemos Barreirinha pelo histórico do local, pela história de Barreirinhas, mas ela não vai ser só aqui, em todo o estado. E logo após a gente marcou também essa palestra aqui, onde vai ser falado sobre o trabalho da segurança pública, sobre o trabalho também que é direcionado aos turistas e à população local. A Operação Férias Seguras 2026 deve mobilizar 1.253 policiais militares, distribuídos em 286 viaturas e 124 motocicletas, além do policiamento a pé, motorizado e montado. A ação também conta com o apoio do Centro Tático Aéreo, do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos. O lançamento aconteceu em Barreirinhas, um dos principais cartões postais do estado. Mas a operação vai muito além dos Lençóis maranhenses e será realizado em todo o território do estado. A gente tem a Chapada das Mesas, Araoca, a gente tem todo o estado do Maranhão que está desenvolvendo operações integradas para que o turista se sinta cada vez mais seguro e retorne. Isso traz renda para o município, para o estado, e a gente sempre fala para os policiais, gentileza traz gentileza. Então está também, é o momento de chamar os policiais, chamar os jipeiros, chamar os guias turísticos para ver procedimentos. A alta temporada movimenta a economia e leva milhares de turistas aos principais destinos do Maranhão. Para o setor turístico, garantir uma experiência positiva começa antes mesmo da viagem, com estrutura e segurança para quem chega ao estado. Quando nós falamos de turismo, nós não podemos pensar turismo sem segurança. O turismo e a segurança têm que andar juntos. Um projeto da UFMA tem possibilitado que jovens estudantes conheçam as belezas da capital maranhense através de um olhar mais apurado. O Partilhar é uma iniciativa do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Maranhão e a nossa repórter Luciana Rodrigues tem mais detalhes. Aprender com livros é muito legal. Agora, quando se mora em uma cidade histórica e artística, igual a São Luís, é um convite para sair da sala de aula e aproveitar cada um desses detalhes arquitetônicos e artísticos que a cidade tem para oferecer. E essa turma está aproveitando cada cenário de São Luís. A atividade integra o projeto Partilhar, desenvolvido por alunos dos cursos de Artes Visuais da UFMA. A iniciativa promove a educação patrimonial ao aproximar alunos da rede pública dos espaços históricos e culturais da cidade. Foi um projeto que surgiu em uma cadeira do nosso curso e aí a UFMA gostou do projeto, gostou do que o projeto oferecia, que era sobre educação patrimonial, e aí agora nós somos um projeto de extensão. Chegamos na professora Maria como estagiários, de artes visuais, e aí ela nos deu essa proposta de trazer os alunos e juntar o útil e ao agradável, Já que a gente está falando sobre patrimônio, sobre como a cidade é museu ao céu aberto, a gente resolveu trazer os alunos para que eles conhecessem a cidade, para que eles entendessem a própria história, a história da cidade onde eles vivem, e assim a gente cumprisse o nosso objetivo como projeto de extensão, que é justamente essa educação patrimonial. Então esse é o objetivo do Partilhar, trazer essa educação patrimonial para os alunos, seja da rede pública, seja da rede privada. Olhares atentos, curiosos. Muitos estudantes nunca estiveram nesses museus e casas de cultura da cidade. Uma aula multidisciplinar, mas também uma oportunidade para treinar o olhar para identificar a beleza de São Luís. Nós trabalhamos com disciplinas eletivas
e essa nossa própria voltada à história e arte. E nós escolhemos o tema de São Luís para falar sobre a história e a cultura de São Luís, e nada mais correto do que trazê-los ao centro histórico para falar um pouco da fundação de São Luís, para falar sobre a arte, a arquitetura de São Luís, que é tão rica, para que não ficasse apenas restrito ao ambiente escolar. E não falta o que olhar e analisar. Para todo lado tem história e arte. A cidade ela tem muita arte, é uma cidade muito rica em cultura, e a nossa eletiva é uma disciplina eletiva que tem alunos do primeiro, do segundo, terceiro ano, e o objetivo também é trazer um pouquinho dessa cultura. No Cafua das Mercês, um pouco da história do Brasil em belas exposições. Eu acho muito importante trazerem os estudantes, os alunos para fora para conhecer mais sobre a nossa cultura, saber a nossa origem. No Museu do Negro, a dor dos escravizados que chegaram ao Maranhão. Um convite à reflexão. Eu senti como se fosse uma pressão muito forte, porque lá os escravizados ficaram lá. Então era uma pressão assim, uma coisa muito densa, uma coisa assim, muito... Gente, era um absurdo. Se vocês pudessem visitar, era literalmente uma coisa muito pesada, um sentimento muito pesado, que foi que eu senti. Aula que convida os alunos a aprender história, cultura e arte em cada canto da cidade. Agora é hora de análise esportiva no nosso quadro É Gol. E aqui ao meu lado, o professor Paulo Pellegrini, o nosso comentarista esportivo. É um prazer tê-lo aqui. A gente começa falando de França e Marrocos. Eu queria perguntar para o senhor, é de fato um time de imbatíveis ou o Marrocos deu bobeira? Olá, Luísa, obrigado pela acolhida. As duas coisas, viu? A França tem uma seleção muito forte. Para vocês terem uma ideia, antes da Copa começar, os portais de notícia fizeram um levantamento e escalaram outro time inteiro da França de jogadores que não foram convocados e que seria altamente competitivo na Copa do Mundo. Mas, ao mesmo tempo, Marrocos realmente não repetiu as mesmas atuações que vinha tendo na Copa do Mundo. Foi um placar justo, a França dominou os 90 minutos e merecidamente cumpriu o seu favoritismo, passando para a semifinal. Então a França está de fato voando. Professor, agora a gente fala um pouquinho sobre os jogos que estão por vir. Hoje tem jogão, amanhã também. Fala um pouquinho pra gente. São 3 partidas que refletem, primeiro, uma superioridade europeia na Copa do Mundo. 6 dos 8 quadrifinalistas, das quartas de final, são europeus, e 2 confrontos entre europeus. Hoje, Espanha e Bélgica. A Espanha é favorita porque já tem um futebol consolidado de décadas, aquele toque de bola que é difícil o adversário marcar. O adversário muitas vezes se cansa correndo atrás da Espanha, contra uma Bélgica que não foi muito cotada na Copa e está chegando longe com méritos. E amanhã, outro confronto de europeus, a Noruega, que nos eliminou, com Haaland, versus a Inglaterra do Harry Kane. Um confronto equilibrado, mas a Inglaterra tem um time mais forte e também vem de uma vitória épica contra o México e, portanto, vem também cheia de moral. Fora a Argentina, que joga amanhã também, vindo de uma outra vitória absolutamente fantástica contra o Egito e na condição de favorita contra a Suíça. Agora, falando em Argentina, também tem uma polêmica sobre a arbitragem, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, explicasse um pouquinho pra gente por que está esse burburinho. Olha só, realmente os jogos da Argentina têm chamado a atenção pela interferência um pouco maior do VAR e das arbitragens em relação a outras partidas. Eu, particularmente, nem considero que a Argentina está sendo beneficiada. Eu acho que os lances estão sendo marcados corretamente, contra e a favor da Argentina. Porém, o estilo de arbitragem que está sendo adotado, coincidentemente ou não, nos jogos da Argentina, tem sido diferente dos outros jogos. A Copa foi marcada, Luísa, por arbitragens bastante permissivas. Faltas que não são marcadas, pouco intervencionismo do VAR. E nos jogos da Argentina parece o nosso Campeonato Brasileiro. Para toda hora, tem VAR toda hora, o VAR é longo. Então, o que está causando estranheza é o estilo de arbitragem. Porém, nada que possa a gente afirmar que a Argentina esteja sendo beneficiada. Ela está tendo a sorte de ter arbitragens com outro estilo nos seus jogos. Isso sendo verdade ou não, o brasileiro gosta de pegar no pé da Argentina, professor? Agora a gente fala sobre a Copa dos protagonistas. Muitos desses protagonistas já pegaram o caminho para casa, mas outros continuam
Quem são esses protagonistas que ainda estão aí fazendo esse grande feito na Copa? É o quarteto Mbappé, Messi, Haaland e Kane. De fato, geralmente as Copas do Mundo, como ocorrem nos períodos de férias dos jogadores, esses grandes craques muitas vezes chegam cansados, um pouco desmotivados, e a gente já viu Copas do Mundo que os protagonistas não brilharam. Esse ano não, todo mundo chegou em ponto de bala e a gente só não tem mais porque não dá, é impossível. Jogou o Haaland versus o Vinícius Júnior, né? O Cristiano Ronaldo pegou a Espanha, então alguém tinha que ficar fora. Mas a gente está chegando nas quartas de final com todos os craques jogando muito bem, decidindo suas partidas. O Messi fez gol em todos os jogos, por exemplo, e todos eles brigando pela artilharia da Copa do Mundo. Agora eu vou colocar o senhor numa situação difícil. Quem é o protagonista para o senhor na Copa do Mundo desse ano? É o Lionel Messi, sem dúvida. Messi, aos 39 anos, fazendo uma Copa do Mundo como nunca fez na vida, ao ponto de a discussão sobre ser ou não o maior da história, tendo ou não superado o Pelé, nunca foi tão aflorada. Muita gente já defende essa tese e outros, nos quais eu me incluo, acham que ainda não, porque o Pelé é o Pelé. Mas o Messi, sem dúvida, é o grande nome dessa Copa do Mundo. Paulo Pellegrini, obrigada por suas análises. Segunda-feira, Ana Letícia está aqui. Muito obrigada. Eu convido agora você para assistir com a gente o quadro Fica a Dica, que traz aí dicas para o fim de semana. Acompanha comigo. Fala aí, gente, se tem uma coisa que São Luís sabe fazer é não deixar o fim de semana passar em branco. Então já chama a galera, separa o look e vem com a gente porque o Fica a Dica já está começando. E para começar o fim de semana em clima de celebração, essa dica é para quem gosta de samba com história e ancestralidade. O Lampiões recebe o grupo Griot em uma noite especial de samba de terreiro e cultura afro. Um encontro que celebra as raízes do samba, a força das tradições afro-brasileiras e a riqueza da nossa cultura. Uma noite para cantar, dançar e viver o samba na sua essência. O evento acontece nesta sexta no Lampiões, no Largo de Santo Antônio, no centro, a partir das 9 horas da noite. Fica a dica para começar o fim de semana do jeito certo. E para quem gosta de música brasileira, essa dica é daquelas imperdíveis. O Miolo Bar preparou uma homenagem especial a uma das maiores artistas da nossa música. O evento Agora Só Falta Você celebra a obra de Rita Lee. À beira da praia, no clima do pôr do sol, o DJ Wagner Reineck comanda uma discotecagem, passando por todas as fases da carreira da rainha do rock brasileiro. Dos grandes clássicos até as músicas que colocam todo mundo para dançar, uma noite para cantar junto, relembrar hinos da música brasileira e celebrar o mês do rock do jeito que a gente gosta. A homenagem a Rita Lee acontece neste sábado, no Miolo Bar, na Avenida Litorânea, a partir do pôr do sol. Vai ficar de fora dessa? E para fechar amanhã em clima de Dia Mundial do Rock, a banda Vertigo assume o palco com um show especial em homenagem ao gênero que marcou gerações. E claro, além da música, a feirinha ainda tem gastronomia, artesanato, produtos agroecológicos, exposições e muitas opções para quem quer curtir com toda a família. A programação começa às 9 da manhã na Praça João Lisboa. Domingão tem destino certo. Fica a dica. E para quem quer um programa mais tranquilo neste final de semana, a dica é aproveitar uma das estreias mais aguardadas do ano. Já está em cartaz o live action de Moana. A aventureira mais querida da Disney está de volta às telonas. Na história, Moana embarca em uma missão para salvar o seu povo e durante a jornada encontra o semideus Maui, que a ajuda a descobrir seu destino e se tornar uma verdadeira navegadora. Juntos, os dois enfrentam desafios, criaturas misteriosas e uma grande aventura pelos mares. Um filme perfeito para reunir a família, pegar a pipoca e embarcar em mais uma viagem pelo oceano. Vai perder? Salvaremos todos. E assim a gente fecha mais um fim de semana cheio de boas histórias para contar.
Agora é só escolher a sua programação favorita e aproveitar o final de semana. Até a próxima! E as dicas não acabam por aqui. Se vocês pensam que a temporada junina chegou ao fim, a Fundação da Memória Republicana Brasileira está em festa. Robert Oliveira traz mais informações no nosso quadro Sala Cultural. Julho é tempo de férias, mas também de muita cultura popular aqui no estado do Maranhão. O Convento das Mercês recebe mais uma edição do Vamos Festejar, com 12 dias de programação gratuita, reunindo Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, Quadrilha e muitas outras manifestações da cultura maranhense. Para falar sobre o evento, conversamos agora com o diretor cultural da Fundação da Memória Republicana Brasileira, Josias Sobrinho. Muito obrigado, Josias, por ter aceitado nosso convite. Prazer. Boa tarde. Prazer, muito prazer. O Vamos Festejar ele já se consolidou, né, no calendário cultural aqui do estado do Maranhão, e eu queria saber o que leva, né, à necessidade de estender mais essa festa. A gente sabe que o mês de junho é o mês mais voltado ali a essa festança toda, mas aqui no Maranhão a festa ela tem mania de querer continuar, né? Verdade. A gente tem uma peculiaridade cultural que se apresenta na diversidade de manifestações, né, desse período junino também, né? Então, são muitas coisas que acontecem na cidade como um todo, em São Luís, mas não só em São Luís, no estado também. Sim. E como julho é férias e a frequência de visitantes permanece, né? Talvez até com um pouco mais de pessoas participando por conta das férias, né? Porque aí pode vir gente das cidades do próprio estado, de outros estados vizinhos, de outras partes do mundo. Então, o Vamos Festejar tem se consolidado como uma janela muito preciosa para que essas manifestações possam ser publicizadas e compartilhadas com todo esse público, né? Porque esse nosso projeto ele olha para toda a sociedade, sabe? Para todas as idades, desde as crianças pequenininhas que estão chegando agora, que estão começando a ver as coisas desse mundo cultural nosso, as idades todas. Assim. Então, essas são as razões maiores de se manter essa programação, de fazer com que isso aconteça sempre, porque é a grande festa do povo maranhense. E sobre a programação, porque tem muitos grupos de Bumba Meu Boi, tem Cacuriá, tem Quadrilha, né, Tambor de Crioula. Como é que foi pensada essa programação, levando em conta toda essa diversidade que tem, né, no estado do Maranhão? A gente olha muito principalmente para a tradição, né, porque nós somos uma instituição de memória, cultura e memória, né, e educação também. Então, nesse âmbito, a gente precisa olhar com muito carinho para manifestações, por exemplo, como Boi Costa de Mão, né, que é uma manifestação por excelência, né, verdadeira, única, né, nossa, né, e original, né, e que tem poucos grupos atualmente que sofre uma pressão muito grande das informações culturais que circulam pelo mundo todo, né? Hoje com a internet, né? Com essa globalização toda, né? O que nos chega também é muito impactante, né? Então esses grupos precisam ter como seu lugar mantido, porque é a nossa própria história. Então a gente trabalha justamente principalmente com esse olhar, mas não só, né? Porque a cultura não se faz só com tradição, né? Se faz também com contemporaneidade, né? Com ação, com transformação também. Então, dentro desse bojo, né? Trabalha-se com quadrilhas, com dança portuguesa, com os bois tradicionais, desde zabumba, costa de mão, aos bois de orquestra, né? Que são mais contemporâneos, nas suas várias configurações. Então, é por conta disso que a gente quer que essa memória permaneça, que ela possa ser compartilhada com todos os estratos da sociedade, num lugar como o Convento das Mercês, que é um lugar muito especial para nós, é uma das construções mais antigas da cidade, que a história da cidade cabe ali dentro, né? Então, por conta disso é que se
se procura uma programação que olhe para todas essas manifestações, para todo esse legado que nós temos na cultura popular que nos ilumina. E é uma programação bem plural, né? Porque além das brincadeiras, das manifestações, também tem uma exposição que vai estar aberta ao público, né? Conta um pouco mais sobre. Pois é, a exposição, a gente sempre tem uma exposição que acontece durante o evento. Esse ano a gente vamos mostrar coros do Boi de Pindaré. São 10 coros do Boi de Pindaré que são guardados, né? Porque são trabalhos que foram feitos, trabalho manual, né? De canutilho, né? De paetê, miçangas, né? Que é feito por artistas quase anônimos, né? Mas de uma beleza maravilhosa, né? De uma singularidade, né? E uma coisa muito especial, porque ali está representado a religiosidade, está presente ali as relações que tem com a comunidade, né? Com padrinhos, né? Com pessoas que são importantes, né? Para que essas manifestações permaneçam. Então, essa exposição, ela chama-se Bordados de Fé e Memória. Então, são 10 memória, né? Continuando continuando esse apelo à memória, né? Nesse apelo. Esses coros, eles estão todos em muito bom estado, eles vão estar montados em telas, eles vão ser vistos como se você estivesse olhando de cima, né? Eles abertos, né? Tá certo? E vai ser uma coisa muito bacana. O ano passado nós fizemos uma exposição com pandeirões que homenageavam os mestres dos grupos de boi, vários, quase 30. Então, esse ano a opção foi essa, uma exposição aqui. Além, claro, também de outras coisas, nós temos espaços dedicados para crianças, né? Esse ano, uma novidade, um crescimento da programação desse ano, além do espaço Kids, que já tinha, com brinquedos infláveis e brincadeiras, nós vamos ter também um convento criativo, onde vão ser oferecidas oficinas para crianças, oficina de pintura em tela, de pintura em azulejo, né? Além de brincadeiras, né? Nesse espaço. Temos também um espaço que é dedicado a pessoas com restrições, né? Neuroatípicas, né? No espaço Sorriso, né? com profissionais dedicados, né? Para recebê-los, por exemplo, as pessoas que têm restrições auditivas vão receber, né, os headphones, né? Além de caixas identificando, né? Então, a gente está olhando para todos os lados, né? Para que a gente possa receber todo mundo muito bem. Além de praça de alimentação, de feira de artesanato, né? Por aí vai. Então, Josias, esse é o momento de fazer o convite a quem nos acompanha, né? Para prestigiar esses 12 dias de programação lá no convento. Pois é, gente. Será um prazer muito grande recebê-los no Convento das Mercês a partir das 18 horas. Até o dia 26 de julho estaremos lá de quinta a domingo, aguardando vocês. Será uma alegria muito grande estar junto, compartilhando desse momento de cultura maranhense, né? Essa coisa que nos ilumina e nos dá alegria. Então é isso. Fica o convite a todo mundo que nos acompanha. Eu volto ao estúdio. O JTV UFMA de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, basta acessar as nossas redes sociais ou ainda o nosso canal no YouTube. Tenham todos um ótimo fim de semana. A gente se vê. O prazer de viver tá no simples querer. Com você junto a mim, a essência de ser. No teu tom, simples dom de tocar, de sentir. Me seduz, me induz, me conduz sempre a ti. Eu só queria te encontrar pra dizer que continuo a te amar pra valer. Eu só queria te encontrar pra dizer que continuo a te amar pra valer. Na mania certa, você me completa. Sigo teu compasso, baby. Caio nos teus
braços. Eu só queria te encontrar.